Nesse Dia das Mães, eu decidi não passar o Dia das Mães com a minha mãe. Nossa, como que você não vai passar o Dia das Mães com a sua mãe? Claro que acontecem coisas, situações que acabam não dando realmente pra gente passar o Dia das Mães com as nossas mães. Mas tomar uma decisão de falar assim, hoje eu não vou passar o Dia das Mães com a minha mãe, é incomum para as pessoas mais apegadas ao sistema. Mas eu decidi isso porque eu tenho muitas responsabilidades a fazer, eu tenho muitos trabalhos, muitos projetos. Tem coisas que realmente eu não posso parar um dia, por mais que seja o Dia das Mães, para poder fazer isso. Dias atrás a gente já estava junto, a gente teve vivência juntos, a gente conversou coisas importantíssimas juntos, não foi jogar conversa fora, não foi brigar, não foi ficar um maltratando o outro, foi realmente coisas essenciais, foram realmente coisas essenciais. Eu disse para ela, olha, um dos maiores presentes, se não o maior presente que eu te dei, foi ter tido aquela conversa grandiosa, esclarecedora que eu tive com você sobre os limites entre eu e você, porque através desses limites eu vou viver melhor, você vai viver melhor, porque você inconscientemente não sabia, mas você estava atrapalhando a sua própria vida, querendo cuidar demais de mim. Você tem noção da força que a sua mãe tem na sua vida? A sua mãe foi literalmente a porta de entrada para a sua vinda aqui nesse mundo. O primeiro sucesso da sua vida foi marcado por essa passagem, por essa conquista de poder passar e entrar aqui nesse mundo material. Mas esse sucesso ele não para ali no seu nascimento. A sua relação com a sua mãe impacta completamente as suas realizações aqui nesse mundo. Aí você pode me falar, Ricardo, mas a minha mãe está longe, ela não está aqui perto de mim agora, ou até mesmo ela já faleceu, não está mais aqui nesse plano físico. Quando se trata de energias, tempo e espaço não existem, e a ligação que você tem com a sua mãe, independente do que tenha acontecido, ela sempre vai existir. Mas tem uma questão que é muito forte e precisa ser tratada aqui. Você pode falar para mim, a minha mãe me abandonou, a minha mãe não cuidou de mim como deveria, a minha mãe me tratou mal a minha infância inteira, tive abusos de qualquer origem, de qualquer forma. E eu digo para você, nesse momento, eu peço que você se acalme e preste atenção em mim e no que eu vou falar para você agora. Eu entendo o que você está sentindo, eu te entendo e eu entendo a sua dor. Eu sei o quanto você queria que a sua mãe tivesse sido melhor para você. Eu sei o quanto dói reviver o seu passado, eu sei o quanto dói você olhar para o seu passado e ver as coisas que você não teve ou que teve, mas de formas não agradáveis. Então eu digo para você, eu entendo a sua dor e se sinta abraçado, abraçada por mim agora. A maioria dos filhos que vêm ao mundo hoje não são planejados. Muitos são frutos de um momento de prazer, até mesmo de um momento de abuso. Se você foi planejado ou planejada, tem uma grande chance de você ter sido bem cuidado na sua infância, de você ter tido as suas necessidades supridas, ter tido amor, ter tido carinho. Mas é claro que também é muito possível de um filho que não foi planejado ser muito bem cuidado, ser muito bem tratado, ter tudo o que precisa. Eu mesmo não fui planejado, eu aconteci, mas eu fui muito bem cuidado na minha infância, principalmente pela minha mãe. Então eu tive tudo o que eu precisei, da forma que ela pôde me dar, questão material, questão emocional, atencional, sim, com as falhas dela, com os acertos dela, mas eu tive o que eu precisei. Mas me fala aí agora com muita sinceridade, ou diga para você mesmo, para você mesma, você é perfeito? Você é perfeita em suas ações, em suas atitudes aqui nesse mundo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quando ninguém mais está te vendo, quem é você aqui dentro da sua cabeça? Quem é você aqui no seu coração? E também quem é você no meio das pessoas que te rodeiam? Como você age com elas? Você é 100% amoroso, amorosa? Você é 100% gentil? Como que você é? Olha para você agora com sinceridade e se responda essas perguntas. A sua mãe, o seu pai, os seus pais, mas hoje eu estou focando mais na mãe, ela te deu o que ela tinha a capacidade de te dar, naquele momento de vida dela, com os conhecimentos que ela tinha. E da onde que vem essa capacidade dela? Vem da criação que ela também teve. Você conhece a história da sua mãe? Você conhece a história dos seus pais? Você sabe as dores que eles passaram, as dificuldades? Muitos pais, eles passam por traumas, por situações conflituosas, por medos, inseguranças, e tudo isso eles carregam com eles, assim como se fosse uma mochilinha, e eles levam para a vida deles, até chegar o momento de ter você,
como filho. E aí, o que que eles vão passar para você? O que que seus pais vão passar para você? Tudo que tem dentro dessa mochilinha que eles estão carregando aqui, nada mais do que isso. Se dentro dessa mochilinha aqui tem agressividade, tem crenças limitantes, por exemplo, como crenças de escassez, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é difícil, que a vida tem que ser difícil, que a vida é assim mesmo, e muitas outras crenças, dificuldades de dar amor, de receber amor. O que você acha que vai sair de dentro dessa mochilinha para você? Exatamente isso que eu estou falando, falta de amor, falta de afeto, falta de carinho, vai sair muita agressividade, vão te faltar coisas a serem supridas nas suas necessidades, porque eles também não tiveram isso atendidos na infância deles. Tudo que sua mãe deu para você até hoje foi baseado no que ela recebeu, na criação que ela teve dos pais, dos cuidadores, ou seja lá de quem for que cuidou, que assistiu ou não assistiu ela. A sua mãe também pode ter sido abandonada, pode ter sido abusada, pode não ter tido amor e carinho e toda a atenção que ela precisou na infância dela. E o que você acha que a sua mãe ia conseguir entregar para você, tendo toda essa bagagem, todo esse peso dentro dela? Falta de amor, falta de carinho, abandono, rejeição, crenças que te limitam até hoje. E eu não estou aqui defendendo a sua mãe, falando que ela é coitada, que ela é coitadinha, nada disso. A sua mãe é sim responsável pelas coisas que ela fez em relação a você e que ela deixou de fazer em relação a você. A vida ela é justa, ela não deixa passar nada. Se sua mãe ainda não está pagando pelas coisas que não foram boas a você, ela ainda vai pagar por isso. E a vida vai cobrar isso dela. A vida se encarrega de fazer isso. Mas eu vim aqui te trazer a percepção do que você sente em relação a ela. Será que você precisa mesmo continuar carregando esses pesos que você sente em relação a ela? Toda essa dor, toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa agressividade, esse julgamento em relação à sua mãe? Será que você precisa mesmo continuar carregando isso? Eu não estou falando para você ir agora correndo para os braços da sua mãe e falar assim: mãe, tudo bem, o que você fez ou deixou de fazer por mim, tá tudo bem agora. Não estou falando para você fazer isso dessa maneira. Mas eu estou pedindo com muita humildade para que você olhe para sua mãe e olhe para ela como um ser humano falho, um ser humano igual a você, um ser humano cheio de erros, cheio de acertos, mas também cheio de dificuldades, cheio de dores, cheio de traumas, cheio de coisas, de bagagens que ela carregou até hoje na história dela, coisas que ela passou e que fizeram ela agir da forma que ela agiu com você. Você tem ideia do que sua mãe carregou, do que ela traz com ela na história dela? Você conhece a história da sua mãe? Então eu te pergunto agora, com os pesos que a sua mãe teve que carregar para te criar, será que ela foi fraca? Será que ela deveria realmente ter dado mais do que ela tinha capacidade de dar para você? Será que ela deveria ter dado uma vida perfeita para você? Eu sei que você deveria ter as suas necessidades supridas na sua infância, mas será que se você carregasse todas as dores e as revoltas da sua mãe, você teria conseguido se dar uma criação melhor do que ela deu para você? Você, no lugar dela, com a mochilinha de pesos dela, teria feito melhor que ela? Para um pouco e reflete sobre isso. O meu olhar para tudo isso é de total compaixão, é de entender as limitações da sua mãe, as dores que ela teve, as dificuldades que ela teve, todos os ensinamentos que foram passados para ela, mas também entendo as responsabilidades, sim, que ela teve em relação a isso, em relação à sua criação, aos seus cuidados, as coisas que deixaram de ser feitas por você ou que foram feitas de uma forma não muito legal. Só que o ponto aqui é, a sua mãe, ela já está pagando ou vai pagar pelas coisas que ela fez ou deixou de fazer. Mas o que importa mesmo são os seus sentimentos em relação a ela. É você que está se acabando dia após dia com os seus sentimentos em relação a ela, de mágoa, de rancor, de julgamentos, de injustiça. Tudo isso você mesmo está se corroendo, porque quem se faz mais mal é você mesmo. A sua mãe, ela está lá, no lugar dela. Você que está sentindo tudo isso, é você que está carregando todo esse peso de sentimentos em relação a ela. Então, a primeira pessoa que você faz mal é a você mesmo. Com todo esse sentimento que você carrega e vem
mantendo dentro de você. E eu não estou falando aqui de níveis de dificuldade, se é fácil, se é difícil soltar isso, mas eu estou falando aqui de uma necessidade de soltar todos esses pesos, para que você e ela vivam bem, para que você tire esses pesos de você e viva realmente uma vida saudável em relação à sua mãe. Sem pesos, sem sofrimentos, sem ficar focando em algo que não dá mais para ser mudado, mas dá para ser ressignificado. Você pode olhar de uma forma diferente e mais madura em relação a tudo que aconteceu ou deixou de acontecer. Você está dirigindo o seu carro aqui. Sabe o espelho retrovisor? Aquele espelho que a gente usa para poder olhar lá atrás sem precisar fazer isso com a cabeça? Você está dirigindo aqui seu carro. De vez em quando, é saudável você dar uma olhadinha ali para o retrovisor para ver o que está acontecendo ali atrás. Mas rapidamente você volta o seu foco aqui para frente. Porque senão você bate o seu carro. Então você está dirigindo o seu carro aqui, só que você está com o olho no seu retrovisor por muito tempo. Mais tempo do que deveria. Então o que vai acontecer? A qualquer momento você vai bater o seu carro. E você vai se machucar muito, mais do que você já está machucado ou machucada. O espelho retrovisor, a gente só dá uma olhadinha para lá, para ver o tanto que a gente aprendeu, para ver o que nos serviu para que a gente não faça mais da mesma forma, ou até mesmo para ter compaixão por alguém que fez ou deixou de fazer algo para a gente. Só que isso é você que tem que fazer, você que tem que tomar as rédeas aqui do volante, para que você preste atenção aqui no seu agora, porque você está saindo toda hora do seu agora, que é o momento que mais importa na sua vida, para ficar olhando para o passado, para um passado que já aconteceu e não volta mais. Você está aqui olhando para o seu passado, sendo que você está desperdiçando todo o seu momento presente, que é o que vai te fazer conquistar coisas no futuro. Você está reproduzindo mais do seu passado no seu futuro, ao invés de você pegar o seu momento presente e reproduzir coisas novas. Então você está reproduzindo sempre mais do mesmo, sempre mais daquele sentimento de vingança, sempre mais daqueles medos de que aconteça o mesmo que aconteceu lá no passado. Todas essas inseguranças e todos esses traumas que você tem, você está reproduzindo agora, lá no seu futuro. E amanhã é o que você vai ter, porque é isso que você está reproduzindo, é isso que você está colocando para fora. Dizem por aí que o Dia das Mães é muito especial. Ok, é mesmo. Mas e os outros dias, não são? Os outros dias são menos especiais do que o Dia das Mães? Nos dias comuns, digamos assim, o que a gente está fazendo com as nossas mães? Quais são os sentimentos que a gente carrega em relação a elas? Quais são as atitudes diárias que a gente está tendo com as nossas mães? É bom? É gostoso? É uma coisa prazerosa? É uma coisa saudável? Ou será que é um sentimento constante de vingança, um sentimento constante de julgamento, um sentimento constante de desamor para com nossas mães? É muito legal fazer homenagens, dar presentes, parar um dia, falar assim, hoje é Dia das Mães e eu vou fazer uma homenagem para minha mãe, vou dar um presente para ela. Sim, é muito legal. Mas como que foram os dias anteriores a esse dia tão especial? Como que você tratou a sua mãe? Como que você vem tratando a sua mãe nos dias anteriores ao Dia das Mães? Você também a presenteou de alguma forma? E eu estou falando de qualquer tipo de presente, desde uma palavra amiga, desde um abraço sincero, do nada, um abraço, um beijo, que você vem e dá inesperadamente. Qualquer forma que seja possível. Como que foram os dias anteriores? Se você pensar nisso, você vai ver o quão sincero você está sendo nesse Dia das Mães, o quão sincero você está dando esse presente, essa homenagem. Realmente é sincero isso? Vem do seu coração? Sem julgamento nenhum, com muita neutralidade, eu te trago essa reflexão. Como eu disse no início, a sua mãe é o que simboliza o maior sucesso da sua vida. Então, como que está a relação com a sua mãe? Como que está o sucesso da sua vida? Como que está a sua vida hoje? E não importa se ela está nesse mundo ainda, se ela já se foi, a ligação de vocês continua. Tudo que vocês sentem um pelo outro continua existindo. Então não tem desculpas de falar assim, mas agora não dá para fazer mais nada porque minha mãe já se foi. Agora não dá para fazer mais nada porque minha mãe está longe. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia que a gente pode falar em tempo real, seja por vídeo ou por voz. A gente tem uma tecnologia impressionante que a gente acabou esquecendo ao longo dos tempos, que é fechar os olhos, pensar e sentir em alguém e mandar uma intenção, mandar uma mensagem. Isso também chega a outra pessoa, independente de onde ela esteja, nesse plano material ou não. Então, a gente tem tudo isso ao nosso favor.
E muitas vezes a gente acaba não fazendo o que precisa ser feito, porque realmente a gente tem bloqueios dentro da gente, travas que não deixam a gente fazer o que realmente precisa ser feito. E você só precisa decidir fazer melhor e diferente do que a sua mãe fez com você. Olha para você agora, presta atenção nas suas atitudes e veja se você não faz as mesmas coisas ou muitas das mesmas coisas que a sua mãe fez com você um dia. Olha para você e se analisa. Como que você age no mundo? Você não tem alguma semelhança em relação ao que ela fez com você ou como ela agiu com você? Isso é um ciclo que vem se repetindo de geração em geração na sua família, que vem sendo sustentado. Coisas, ensinamentos, comportamentos foram passados para sua mãe, e da sua mãe foi passado para você, e você muito possivelmente já tenha passado ou vai passar para os seus filhos, para o seu filho, para sua filha, e é uma coisa que pode ser interrompida em você, porque se esse vídeo chegou para você, é uma responsabilidade sua parar com esses comportamentos, parar com esse ciclo, dizer, a partir de mim, chega, parou em mim. Porque quando você toma a decisão de não carregar mais esses ressentimentos, de fazer um trabalho interno, de mudar os seus hábitos, de mudar a forma que você age no mundo, com as pessoas, com você mesmo, parando de agir como os seus ancestrais agiam, você quebra o ciclo. Quem vem através de você não vem mais com isso, porque primeiramente isso já vem registrado no DNA. Então, se o seu DNA se renova, quem vem a partir de você vem com o DNA renovado também. Isso é ciência, a epigenética prova isso. Assim também como os exemplos, a inspiração, o ato de o seu filho ou sua filha te observar, vai querer ser igual a você, vai querer seguir o seu exemplo. Então, você sendo uma pessoa melhorada, o seu filho também vai seguir isso. Então, é todo um conjunto de melhoras. Além de você mesmo se beneficiar com toda essa saúde, com todo esse bem-estar e harmonia, a sua próxima geração ela não vai mais sofrer com os pesos que a sua mãe sofreu, que os seus avós sofreram, que você sofreu, que você está sofrendo agora. Esses dias eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe. Eu falei para ela pontos que eu não queria mais que acontecessem na minha vida em relação a ela, pontos que eu queria que fossem modificados realmente para que eu tivesse uma vida mais leve, mais saudável, para que eu pudesse continuar crescendo. E uma das coisas foi essa super proteção, porque desde pequeno eu tive uma super proteção da minha mãe, ela cuidou muito bem de mim, porém, depois que eu cresci, ficou difícil dela desapegar, ficou difícil de ela entender que o meu filho virou um adulto, que o meu filho agora tem uma vida que ele é responsável por essa vida, que eu não sou mais a responsável pela vida dele. Então esse apego dela foi difícil de soltar. E isso começou a atrapalhar a minha vida depois de adulto, porque ela continuou querendo dar conta das minhas coisas, de muitas responsabilidades minhas, de contas a pagar inclusive. Então isso não estava me fazendo bem. Mas aí você me fala assim, Ricardo, mas você não está reclamando de barriga cheia? Você tem alguém para poder pagar suas coisas, tem alguém para se responsabilizar pela sua vida e você está achando ruim? A vida ela trabalha com ciclos. E esses ciclos, eles sempre vão em direção ao crescimento, ao desenvolvimento, à expansão. Quando a gente é criança, quando a gente está na nossa fase de infância, a gente precisa sim de alguém que cuide da gente, de alguém que proteja a gente, de alguém que oriente mais fortemente a gente, de alguém que esteja ali, realmente, praticamente 100% do tempo, protegendo a gente, orientando, direcionando. E a gente vai crescendo, fica adolescente, até que a gente chega na fase adulta. Quando a gente chega na fase adulta, a vida é como se virasse uma chavinha e a vida fala assim, agora é você. É você que se responsabiliza por você. E não é se afastar das pessoas, não é se afastar dos seus pais assim bruscamente. É sim poder mantê-los ali com você, se precisar de algum apoio, alguma coisa que realmente for necessária, eles estão ali de prontidão. Mas é você sair da dependência dos seus pais, sair da dependência do seu pai, da sua mãe. A vida fala, agora chegou a hora de você voar. Agora chegou a hora de você fazer por você, porque você já é capaz, você tem referências, você teve ensinamentos, você tem um corpo que agora é adulto, é mais forte, você consegue, você tem a capacidade, mesmo que você ainda não tenha total capacidade, você tem a capacidade de se desenvolver para poder desenvolver uma maior capacidade. E quando a vida percebe que você entrou na fase adulta, mas ainda está numa posição de ser dependente de alguém, seja do seu pai, da sua mãe ou de qualquer outra pessoa, principalmente da mãe e do pai, que a ligação é mais forte, as coisas começam a travar.
na sua vida. E por que que isso acontece? Porque, como eu falei, o fluxo da vida ele segue para frente, ele segue em direção ao crescimento. Como é que você vai crescer sendo adulto, estando dependente de alguém, da sua mãe, do seu pai? Se imagine dentro de um rio. Esse rio ele flui para o crescimento, para a expansão, para o sucesso, para a abundância, para a prosperidade, para a felicidade. E você está dentro desse rio e você vai passando pela sua fase de infância, adolescência, chega na fase adulta, você começa a perceber que tem coisas que você tem medo. Então chega em um momento desse rio que você vê um tronco, você vê uma árvore ali no meio desse rio e você se agarra nesse tronco. E você fala assim, não, eu não quero seguir mais pra frente, eu não sei o que tem lá na frente, eu acho que eu não vou dar conta da minha vida. E você fica ali agarrado nessa árvore e a vida empurrando você para que você siga o fluxo natural da vida, que você é ali agarrado às suas dependências, aos seus medos, às suas inseguranças. E aí você não se solta, você não cresce, você fica parado, estagnado. E é por isso que a sua vida começa a realmente parar, estagnar, as coisas começam a desmoronar, tem perdas de emprego, perdas de relacionamentos, conflitos, o dinheiro começa a faltar, um monte de coisa começa a acontecer na sua vida. É a vida pegando você de cabeça para baixo e fazendo assim, ó, sacudindo tudo, para que tudo que não te serve mais saia de você e para que você olhe para isso, porque muitas vezes você nem sabe, você nem tem consciência das coisas que estão acontecendo dentro de você, mas você precisa ver, porque você só consegue mudar alguma coisa dentro e fora de você quando você vê, quando você toma consciência, quando você fala, olha, eu tenho isso, eu tenho esse comportamento, eu ajo dessa forma e dessa forma, e eu cheguei à percepção de que eu preciso mudar isso. Se você não tiver a percepção, você não vai conseguir fazer a mudança. E aí você fica ali, ó, quentinho, debaixo das asinhas da sua mamãe, do seu papai, mas você vai sentindo os efeitos da vida, você vai sentindo que tem alguma coisa diferente, que tem alguma coisa de errado. E a vida, ela sempre te empurra para o crescimento, seja pelo amor ou seja pela dor. A maioria das pessoas acabam escolhendo inconscientemente pela dor. Quem é que quer ir pela dor? Eu não quero. Eu não quis ir pela dor, mas alguns caminhos eu tive que fazer pela dor, pela minha resistência. Coisas que aconteceram na minha vida, coisas que a vida estava pedindo para que eu mudasse, eu acabei fazendo pela dor, pela resistência de ir, pelos movimentos naturais, pela fluidez da vida, pelo medo. Medo de desapegar de pessoas, medo de desapegar de coisas, de comportamentos, coisas que estavam ali enraizadas em mim, que eu não queria soltar, não queria soltar da árvore. Mas a vida me fez ir pela dor. Não todas, mas algumas coisas sim, pela dor. Então é você que escolhe. Você quer ir pelo amor, você quer ir pela dor. Se a sua vida está travada agora em alguma área, ou em todas as áreas, nos seus relacionamentos, no seu profissional, no seu financeiro, veja se você está mesmo na sua posição de adulto. Veja se você não está num corpo de adulto apenas e com uma idade emocional e mental de uma criança. De uma criança que ainda espera pelo amor da mãe, pelo amor do pai, que ainda espera receber me desculpe, filho, porque eu não te dei tudo que eu pude, tudo que você precisou. Se você ainda não está naquela posição de criança que está esperando receber afeto, amor, carinho, reconhecimento. Sabe quando a gente é criança, que a gente leva o nosso desenho para o nosso pai, para nossa mãe ou para alguma pessoa adulta que a gente vê como referência e essa pessoa ela não dá importância pra gente? Quando a gente aprende uma habilidade nova e a gente quer mostrar, a gente fica chamando, mãe, vem ver, pai, vem ver. E aí, não, espera um pouquinho, não, agora eu não vou não, então nem dá atenção. Aquela criança que um dia você foi, ela fica arrasada. Ela fica totalmente em pedaços. Só que o adulto não percebe isso. E esses pedaços, esse arrasado por dentro, você carrega até hoje na sua vida adulta. Talvez você lembre disso, talvez você saiba disso, talvez você não saiba disso. E isso afeta diretamente as suas relações. Relação com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Porque você tem uma postura de criança. Você está num corpo de adulto, mas a sua postura é de criança. E quando eu falo criança, é uma postura infantil. Não é aquela coisa de alegria, de criatividade, de espontaneidade de uma criança. Isso a gente tem que levar para sempre com a gente. E a gente tem. Só que muitas vezes está bloqueado. Mas eu estou falando de infantilidade. De ficar esperando aquilo que você não teve.
Então você leva essa espera para os seus relacionamentos, você leva essa espera, essa cobrança, essa vingança para os seus relacionamentos. E hoje a sua vida está como está por causa da sua infância, por causa dos traumas, das situações que você vivenciou na sua infância. Então por isso ter te machucado profundamente, será que você não está cobrando a sua mãe hoje de alguma coisa que ela não te deu na sua infância? Será que você não está se deixando ser bancado por ela por alguma coisa que ela não supriu por você na sua infância? E você acha que ela te deve alguma coisa, que ela tem que te pagar alguma coisa? Você acha que você também não esteja fazendo coisas a mais para sua mãe, que também tem a situação inversa? Você está numa posição de mãe da sua mãe, de pai da sua mãe, por achar que você tem que fazer algo que não é da sua posição, que você é o filho e ela é a mãe, você é a filha e ela é a mãe. Você não acha que às vezes pode ser que o seu papel esteja invertido com o dela? Onde é que está a sua força e a sua capacidade de fazer o que tem que ser feito pela sua vida? Onde é que está o seu poder de decidir o que é melhor para você sem deixar que outras pessoas interfiram negativamente nas suas decisões? Por que você sente tanto medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de não ser mais aceito se você disser a sua opinião, se você colocar a sua posição, se você se mostrar do jeito que você é? De onde que vem tanto esse medo? De onde que você acha que vem tanto esse medo? Medo de perder a consideração de pessoas que você ama, medo de que se você se posicionar, se você falar eu gosto disso, eu quero assim, é dessa forma que me agrada, é desse jeito, claro, sempre com amor, com carinho, com respeito, mas com posição, com clareza, para que as pessoas entendam como que funciona a sua vida. Por que você acha que você vai perder a consideração dessas pessoas? E se perder, como que você ficaria? Você desabaria? Você depende dessas pessoas para você viver, para você respirar, para você ser você? Tem muitas coisas nas nossas vidas de adultos que as pessoas vão ter que entender sobre como que funciona. A gente vai sim ter que deixar as pessoas se decepcionarem com as nossas decisões. A gente vai sim ter que deixar as pessoas sentirem emoções de tristeza, de raiva, de frustração pelas nossas escolhas, porque nós somos os donos das nossas vidas. Seja nossa mãe, seja nosso pai, marido, mulher, filho, amigos, qualquer pessoa. Se você ficar impedindo, querendo que as pessoas não se sintam mal pelas suas decisões, você não vai viver a sua vida. Você vai viver a vida que as outras pessoas querem que você viva. Então você não tem um poder de escolha, você não tem uma decisão própria, uma autenticidade. Você tem medo de perder essas pessoas e por isso você faz as coisas que elas pedem para você fazer, às vezes de forma direta ou indireta, ou às vezes de forma que você acha que elas querem, mas que você nem sabe. E às vezes na sua cabeça você acha que você não deve fazer tal coisa porque você acha que vai desagradar essa pessoa, quando na verdade você nem desagradaria. E se desagradasse também, é a sua vida. Essa pessoa teria que respeitar você. Se ela realmente gosta de você, se essa pessoa, independente de quem seja, realmente gosta de você, ela vai aceitar você do jeito que você é. É claro, não sendo uma pessoa tóxica com ela, mas com muito respeito, com muito amor, as pessoas vão ter que aceitar você do jeito que você é, fazendo o que você gosta, trabalhando no que você gosta, se vestindo do jeito que você gosta. As pessoas que te amam de verdade, elas vão te aceitar do jeito que você é. Elas vão respeitar os limites que você colocar nelas. Se você falar de forma respeitosa, de forma amorosa, tudo se resolve. E as pessoas que não ficarem, simplesmente você vai olhar e ver quem realmente estava do seu lado e quem não estava. Então olha com carinho para sua infância. Veja que naquele tempo, nas condições e situações que estavam disponíveis para você, nada te faltou, porque só te deram a capacidade do que tinham para te dar. Então eles te deram tudo. A sua mãe, o seu pai, independente de quem cuidou de você, te deram tudo. Mas te deram tudo o que eles podiam te dar. E não o que você queria, e não o que você realmente precisava. E é com esse olhar, com essa maturidade que você vai para a sua vida, com essa leveza, sem aqueles pesos, sem aquelas dores, entendendo o que realmente aconteceu com você, de uma visão, de uma perspectiva do todo, e não de uma perspectiva de uma criança que tinha uma cabecinha limitada e que achou que as pessoas foram assim com elas porque elas eram más ou porque elas podiam dar, mas elas não quiseram dar, qualquer coisa desse tipo. Você vai com uma cabeça de uma pessoa que vê a amplitude, que vê cada dor de cada pessoa que estava ali envolvida.
E o que você faz com tudo isso hoje? Com o seu passado, com as suas dores? Deixe a responsabilidade do que te fizeram com os verdadeiros responsáveis. O que você pode e deve fazer agora? Quem deveria estar no controle da vida do adulto que você é hoje? Os seus medos, os seus traumas, ou você totalmente consciente de que independente do que fizeram com você, é você a única pessoa que pode fazer diferente e melhor a partir de agora? Nesse Dia das Mães eu decidi não passar o Dia das Mães com a minha mãe. E na visão das pessoas mais comuns que seguem as regras e os padrões de um sistema que está aí imposto até hoje, isso é até um pecado, né? Não passar o Dia das Mães com a sua mãe. Nossa, como que você não vai passar o Dia das Mães com a sua mãe? Claro que acontecem coisas, situações que acabam não dando realmente pra gente passar o Dia das Mães com as nossas mães. Mas tomar uma decisão de falar assim, hoje eu não vou passar o Dia das Mães com a minha mãe, é incomum para as pessoas mais apegadas ao sistema. Mas eu decidi isso porque eu tenho muitas responsabilidades a fazer, eu tenho muitos trabalhos, muitos projetos. Tem coisas que realmente eu não posso parar um dia, por mais que seja o Dia das Mães, para poder fazer isso. Mas como eu disse no início, eu sei muito bem o que tem no meu coração em relação à minha mãe. Eu sei muito bem quais são as ações, as atitudes e as intenções que eu tenho tido com ela no dia a dia, antes que chegasse um Dia das Mães. Eu não preciso provar para ela nenhum dia o quanto eu amo ela, eu não preciso fazer uma homenagem para ela, dar presentes para ela. Claro que é muito válido também, mas eu não preciso fazer isso necessariamente para que ela se sinta amada por mim, porque ela vê todos os dias o exemplo que eu sou, o tanto que eu amo ela, o tanto que eu mostro para ela que eu amo ela. Isso muitas vezes a gente não fala, a gente faz, porque tem muita gente falando que ama, mas não é isso. Tá divergente, a pessoa fala uma coisa, mas as ações delas mostram outra coisa. As ações delas mostram outras coisas. Então, eu não preciso ficar fazendo esses gestos, seguindo só porque o sistema disse que hoje todo mundo tem que parar e dar presentes e ficar com a mãe e almoçar. Claro que é legal, é muito legal, mas hoje, nesses Dia das Mães, eu decidi não fazer isso. Não por mal, como eu já falei, mas porque eu tenho outras coisas a fazer. Então, isso desviaria o meu caminho da minha vida pessoal. E a minha mãe, ela super entende isso. Não é uma coisa que eu fiz de qualquer jeito, eu falei assim, deixei de ir, deixei de visitar, não, nada disso. Conversei com ela, falei, mãe, olha, pra não perder o costume, eu dei um Feliz Dia das Mães sim pra ela, só que eu falei assim, olha, nesse Dia das Mães eu não vou ficar aí com você, porque dias atrás a gente já estava junto, a gente teve vivência juntos, a gente conversou coisas importantíssimas juntos, não foi jogar conversa fora, não foi brigar, não foi ficar um maltratando o outro, foi realmente coisas essenciais, foram realmente coisas essenciais. E eu disse pra ela, olha, um dos maiores presentes, se não o maior presente que eu te dei, foi ter tido aquela conversa grandiosa, esclarecedora que eu tive com você sobre os limites entre eu e você, porque através desses limites eu vou viver melhor, você vai viver melhor, porque você inconscientemente não sabia, mas você estava atrapalhando a sua própria vida, querendo cuidar demais de mim. Você estava parando a sua vida para cuidar de uma pessoa que já é autossuficiente, que já é independente, que tem capacidade, disposição, saúde para se cuidar. Se eu precisar de alguma coisa, eu falei para ela, se eu precisar de alguma coisa, eu venho até você. Eu falo com você e falo o que eu estou precisando. Mas não quero que você venha mais até mim sem que eu peça e que você interfira na minha vida, mesmo que seja por amor. Porque assim você está tirando a minha capacidade, você está desacreditando de mim, você está desacreditando dos meus potenciais, você está desacreditando da minha capacidade de ir para a vida e manifestar tudo que eu vim para manifestar aqui. Se eu precisar de um apoio seu, eu venho aqui, peço para você, se te for possível, a gente faz essa gentileza um com o outro. Mas a questão de colocar o limite foi um presente muito grandioso, porque ela tá vendo o filho dela ir para a vida. Porque eu falei, quando a gente não se permite colocar esses limites, a vida vai travando. E o que ela queria ver? A minha vida travada? Eu sem dinheiro? Eu sem estar feliz? Eu infeliz na minha vida? Não, o que ela quer lá no fundo é me ver feliz, é me ver livre, é me ver realizado financeiramente, os meus sonhos, os meus projetos. Só que para que isso aconteça, ela precisa soltar uma parte da corda.
que estava atrapalhando, mesmo que fosse por amor e proteção, mas estava atrapalhando. Então o maior presente que eu dei para ela esses dias foi essa conversa, foi esse sentir, foi essa libertação. Muitas vezes o melhor presente não é algo material, que é muito legal também, claro que é. Eu também adoro receber presentes materiais. Quem é que não gosta? Eu não conheço ninguém que não goste. Mas eu estou falando aqui que muitas vezes uma conversa sincera, uma libertação de comportamentos, uma libertação de um do outro para que a vida siga e flua como ela deve seguir, como ela deve ser, abundante, próspera, feliz, muitas vezes é o melhor presente que você pode se dar e dar para alguém. Então, se você pode estar com a sua mãe, se você pode dar um presente para ela, materialmente falando, se você pode almoçar com ela, jantar com ela, se você tem essa disponibilidade no Dia das Mães, nesse Dia das Mães, faça isso, esteja com ela. Ou nos próximos Dias das Mães, esteja com ela, sim, isso é muito bom, isso é muito válido. Eu mesmo gosto muito, já passei vários Dias das Mães, passo ainda, só que vai ter um dia ou outro que eu vou falar assim, olha, isso daqui agora eu preciso priorizar. Porque eu sei o que eu entrego no dia a dia para você. E não vai ser por um Dia das Mães que eu não vou estar com você que vai anular todos os outros dias que a gente passou junto, que são mais importantes do que esse um. Então, se você também quer ter essa posição de falar assim, mãe, hoje eu não vou passar o Dia das Mães com você, sem ter culpa, sem carregar culpas, é só você olhar para trás. Olha o que você deu para sua mãe até agora, materialmente e também emocionalmente para ela, com sinceridade. Se isso falta, tudo bem, eu até entendo que você se sinta culpado ou culpada de não passar o Dia das Mães com a sua mãe, mas você já parou para pensar de que a culpa ela vai muito mais além do Dia das Mães? Você não se sente culpado por passar o restante dos dias, além dos Dias das Mães, sem entregar um amor verdadeiro para sua mãe, sincero, um gesto de carinho? Você também não se sente culpado por isso? Ou é só porque te colocaram na sua cabeça que é no dia das mães apenas, que se você faltar com ela, você vai estar desrespeitando? Você não acha que a falta de respeito vai muito além, vai no dia a dia? O principal olhar que vê tudo o que você faz em relação à sua mãe, em relação a qualquer pessoa, se você está dando presente ou não, se você está sendo gentil ou não, amoroso ou não com as pessoas, é o olhar da vida. A vida, ela vê tudo dentro e fora de você. Ela vê tudo o que você faz e o que você deixa de fazer. Ela vê a sua honra e os seus ressentimentos em relação à sua mãe. E eu estou colocando à mostra a minha decisão de, nesse Dia das Mães, não passar o dia com a minha mãe, porque você que está me assistindo agora pode não ter essa coragem de fazer isso. Você pode não ter essa coragem de falar assim, mãe, nesse Dia das Mães eu preciso fazer minhas coisas. Então, eu preciso e prefiro não passar o Dia das Mães com você para poder fazer coisas que são importantes para a minha vida. Porque a sua mãe, ela já teve a vida dela vivida quase que 100%. Claro que ela ainda tem o restante da vida dela, mas quando eu falo assim vivida, são as experiências da infância, da adolescência, da parte adulta, do viver, do curtir. Então, se você deixar de viver a sua vida para viver a vida da sua mãe, onde é que a sua vida vai parar? E eu não estou falando aqui de não estar mais com a sua mãe, de abandonar a sua mãe. Não é isso. Mas é se priorizar. Porque tem coisas que dizem respeito à sua vida. A sua mãe, como eu falei, já viveu a vida dela. Agora você está vivendo a sua. Nos momentos em que te cabem, você pode e deve estar com a sua mãe. Você pode e deve fazer coisas especiais com ela. Seja numa data comemorativa ou não. Porque você pode muito bem pegar um dia comum, que para mim todos os dias são especiais, falar assim, mãe, vamos sair hoje? Mãe, vamos conversar? Mãe, vamos fazer alguma coisa especial? Qualquer dia você pode fazer isso. Mas a qualquer dia, a qualquer momento, você também pode falar assim, hoje eu preciso cuidar de mim, hoje eu preciso cuidar das minhas coisas. Porque os outros dias estão aí, para serem vividos também. O dia para passar com a sua mãe é qualquer dia, não é o Dia das Mães. Não é o dia que está lá no calendário, é qualquer dia. E de onde será que vem esse medo de você algum dia falar assim, mãe, hoje eu não vou passar o Dia das Mães com você, hoje eu não vou passar o dia do seu aniversário com você? De onde será que vem esse medo? Será que a sua mãe vai deixar de te amar por você tomar essa decisão, por você se priorizar e falar assim, eu preciso fazer coisas importantes na minha vida, por isso eu não estarei aí agora? Será que a sua mãe vai te amar menos? Será que você vai deixar de amar sua mãe se você tomar essa decisão? Será que você vai amar menos a sua mãe? Duas pessoas adultas
que se entendem, que tem aqui limites claros e estabelecidos uma com a outra, entende que cada uma tem uma vida pessoal e adulta. Por mais que sejam datas importantes, elas entendem que há prioridades em suas vidas e que em algum momento da vida pode acontecer de uma ou a outra não estar presente em algum momento, digamos que especial. Agora, duas pessoas ou mais que não têm esses limites claros estabelecidos vão ter sofrimentos. Vai haver sofrimento, vai ter a dependência emocional, vai ter a cobrança de um com o outro, vai ter a vingança, vai ter aquele negócio de por que você não estava aqui nesse dia tão importante para mim, mesmo que a pessoa não fale, mas ela vai sentir carregar esse rancor, essa mágoa, essa raiva. Tem que ter maturidade emocional para poder lidar com a vida adulta. Muitas vezes as pessoas estão aí em corpos adultos com imaturidade emocional e mental. São crianças dirigindo corpos adultos. Você tem uma vida adulta agora, você tem responsabilidades e as pessoas que também são adultas, elas precisam entender que você tem essas responsabilidades, que você tem essa vida agora e que vai ter algum momento ou outro que você não vai estar disponível para passar uma data comemorativa com a sua mãe, ou seja, com qualquer pessoa. E tá tudo bem, as pessoas precisam entender que você cresceu e que você tem responsabilidades. E no próximo Dia das Mães pode ser que dê para você ficar com ela. Mas a pergunta que eu te faço aqui é: você vai esperar o próximo Dia das Mães chegar para que você fique com a sua mãe? Diante desse monte de dias que tem percorrendo antes que chegue o próximo Dia das Mães, você realmente precisa esperar algo comemorativo para que você faça uma homenagem, para que você esteja com ela, para que você esteja presente realmente e fale e converse coisas que são essenciais da vida? Você vai precisar mesmo esperar isso? O que você disse para sua mãe nesse Dia das Mães? Feliz Dia das Mães, mãe, eu te amo. Foi isso que você disse? Mas lá no fundo, o que você realmente queria dizer? Mãe, a partir de agora deixa eu viver a minha vida, deixa eu ser adulto, deixa eu ser adulta. Você pode não interferir mais nas minhas relações com meu marido, com a minha esposa, você pode não interferir mais na minha vida pessoal, você pode não interferir mais na minha vida financeira, você pode me deixar livre para ser uma pessoa adulta, para ser o seu filho ou filha adulto? Será que uma dessas coisas, será que uma dessas frases que eu disse não estão aí no seu peito querendo sair, não estão aqui na sua garganta entaladas querendo sair para que você diga para sua mãe? E tudo bem se você não consegue dizer isso agora, mas é só uma reflexão para que você já comece a dar um passinho a mais à frente, para que você se liberte de tudo isso que você precisa fazer, para que você faça o que você precisa fazer. Mãe, sou eu que estou no controle da minha vida, sou eu quem decido sobre a minha vida, sou eu quem quero assumir as responsabilidades da minha vida. Será que não é isso que você gostaria de dizer para ela? E claro, tudo isso que eu estou falando aqui deve ser feito com muito amor, com muito carinho, com muito entendimento, com muita paciência, porque se tudo isso for feito com agressividade, com autoritarismo, a outra pessoa ela vai ficar resistente. Vai ser muito mais difícil de ela aceitar tudo isso, de ela se entregar a todo esse processo. Tudo que vem com amor, que vem com carinho, por mais difícil que seja, por mais duro que seja de ouvir, de aceitar, é mais fácil de entrar. A pessoa ela se abre mais para isso. Então a chave aqui é o carinho, é o aconchego, é o acolhimento que você mostra para outra pessoa ao dizer qualquer tipo de coisa para ela. E sabe como que você honra a vida que os seus pais te deram? A sua vida? Muitas pessoas falam assim: ah, mas se eu desagradar os meus pais, se eu não fizer o que eles querem, o que eles gostam da minha vida, eu não vou estar honrando a vida que eles me deram. Muitos pensam isso porque acham que a vida é uma dívida, quando na verdade a vida é uma dádiva. A vida, ela foi dada pelos seus pais e você não deve nada a eles. Muitas vezes os seus pais não estavam nem pensando em ter você naquele momento em que você foi concebido. Você foi fruto de um momento de prazer, como eu disse, qualquer outro momento, menos de um planejamento. E mesmo que tenha sido de um planejamento, você não deve nada para os seus pais. Eles te deram a vida por quê? Porque assim foi, de forma consciente ou inconscientemente, eles escolheram ter você. Então, se você recebeu a vida, simplesmente pegue essa vida na sua mão e faça dela a melhor vida, porque lá no fundo é isso que os seus pais querem de você. A melhor forma de honrar a vida que os seus pais te deram é você tendo uma vida extraordinária, é você tendo uma vida onde você se realiza, onde você é feliz, onde você tem abundância e prosperidade em todas as áreas da sua vida. É dessa forma que você honra a vida que te deram e não querendo agradar
aos outros e não querendo ter a vida que os outros querem que você esteja. Isso não é honrar a sua vida. Isso aí é se sentir culpado por ter recebido essa vida. E como é que você vai viver uma vida realizada, vivendo uma vida que não é sua? A vida só está esperando você decidir, você agir, tomar as decisões, tomar o controle da sua vida e mostrar para que você veio, colocar a sua posição de adulto e mostrar o que você realmente deseja da sua vida e o que você quer carregar aí dentro de você. O que você quer continuar carregando dentro de você em relação à sua mãe? Mágoas, ressentimentos, raivas, julgamento, ou você quer carregar compaixão? Se você ainda não sabe o que é compaixão, compaixão é uma virtude onde você consegue entender as dificuldades do outro e através desse entendimento você consegue perdoar essa pessoa. Por mais que você tenha feito isso e isso e isso comigo, eu entendo a sua vulnerabilidade, eu entendo a sua falta de capacidade naquele momento, eu entendo a sua ignorância e falta de conhecimento, suas dores, seus traumas, eu entendo tudo isso. Não tiro a sua responsabilidade, você foi responsável, mas apesar de tudo eu te entendo e aqui dentro de mim eu te perdoo e continuo tendo um sentimento de amor por você, deixando que a vida cuide de todo o resto e não eu. Eu simplesmente cuido do que eu sinto em relação a você, o que você fez em relação a mim, a vida cuida. E isso é uma lei universal que todos recebem, a lei de causa e de efeito. Por isso que nós não devemos cobrar alguém uma injustiça, nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos, porque a vida está fazendo isso a todo momento. Às vezes você nem vai saber. Muitas vezes as pessoas elas querem saber por causa do sentimento de vingança. Ah, será que a pessoa se deu mal? Será que não deu? Quando a compaixão ela é realmente genuína, você simplesmente entrega. Você quer ver a pessoa bem. Simplesmente isso. Aquilo era um peso que você estava carregando e hoje, a partir de hoje, eu quero ver você bem. Eu estou bem com você, eu estou bem comigo mesmo. E se um dia eu ver você se dando mal, eu vou saber o porquê foi. Simples assim. Então o que você quer continuar carregando sobre a sua mãe? O que você não quer continuar carregando mais? O que você quer começar a carregar a partir de agora em relação à sua mãe? Como você quer agir em relação a ela? Como que você quer que sejam os próximos dias das mães, os próximos dias comuns que também são muito especiais em relação à sua mãe? O dia a dia, com a sinceridade de ser quem você realmente é em relação à sua mãe, independente de uma data, de um calendário. Quando você entender que todos os dias são especiais, você vai parar de ficar esperando um dia num calendário para poder fazer o que você já pode fazer agora. Agora me fala, você se identificou com alguma das dificuldades que eu citei aqui? Como é que está a sua relação com a sua mãe? Você depende dela para sobreviver? Você depende da opinião dela e da permissão dela para fazer o que você quer, o que você gosta de fazer? A sua mãe, por alguma forma excessiva, depende de você e impede que você viva a sua vida? Como que tá esses laços? Como que tá os limites entre você adulto e a sua mãe adulta? Uma relação com alguém que você ama, uma relação forte, saudável, ela precisa ter limites claros, ela precisa ter limites saudáveis. Cada um precisa entender qual que é o seu lugar, qual que é o papel que cada um tem desse lugar. Se uma mãe tem um filho adulto, como será que essa mãe deve agir a esse filho adulto, sabendo que a vida faz com que esse filho cresça de forma independente, pelo menos na maior parte do tempo? Será que essa mãe tem que ficar toda hora bancando esse filho? Será que o filho tem que ficar toda hora se permitindo ter interferências da mãe? Como será que é a posição de cada um? Onde será que cada um deve estar? Porque quando estão fora dos lugares, quando os papéis estão invertidos, a vida começa a travar, o fluxo começa a travar, a torneirinha começa a fechar e a água para de descer. Qual vida você está vivendo hoje? A sua vida ou a vida de outra pessoa? Ou a vida que outra pessoa deseja que você viva? E para não passar em branco, para você que é mãe, eu desejo um feliz Dia das Mães. E melhor, eu desejo um feliz hoje, um feliz agora. Que você possa ver a beleza e a magia todos os dias da sua vida, sem esperar que a magia esteja num dia só, ali naquele calendário. Que você possa ver que você pode entregar muito mais para as pessoas todos os dias da sua vida. Que você não precisa ficar esperando para fazer o que você já pode fazer agora. E eu convido você agora a dar um abraço aí bem apertado na sua mãe, dizer para ela o quanto você ama ela, o quanto ela é importante para você, o quanto ela foi importante para você, se ela cuidou de você ou se ela não cuidou de você, o quanto ela foi importante apesar de qualquer coisa, porque mesmo que tenha sido uma história triste,
Isso tudo serviu para que você tivesse a mentalidade que você tem hoje, serviu para que você tivesse as percepções da vida que você tem hoje, tudo serviu de aprendizado, nada é jogado fora, tudo se torna lição. E se a sua mãe não se encontra mais aqui, feche os seus olhos, pense mentalmente na imagem dela e diga para ela o que você quer dizer. Tudo que você pensa e sente em relação a alguém, chega em qualquer lugar que ela esteja. A ligação de vocês sempre estará viva e ela sempre sentirá as suas intenções. E se a sua vida está travada de alguma forma, se o sucesso está travado na sua vida, você está com dificuldades de liberar esse perdão para sua mãe, de ter uma vida harmoniosa com ela, mesmo que seja aí dentro de você em relação a ela, como eu falei, não precisa estar pessoalmente, ela não precisa estar aqui, mas se você está tendo essas travas e bloqueios na sua vida, dificuldades em qualquer área da sua vida, eu convido você a me chamar, porque através do meu trabalho eu posso explicar para você como que eu posso ajudar você a liberar esses pesos, a liberar essas travas, essas coisas que você carrega até hoje que estão prendendo você. Você está carregando aquelas bolas de prisão no pé sem saber. Você está arrastando a sua vida ao invés de viver ela fluidamente. Então, se você está com algum tipo de dificuldade de fluidez na sua vida, me chama que eu te explico melhor como que o meu trabalho funciona e como ele pode ajudar você. Um grande abraço e um grande beijo.